Olá, meus amores! Estamos aqui hoje para mais uma aula de História. E a aula de hoje é sobre a abolição da escravatura, que aconteceu no dia 13 de maio. Como assim a abolição da escravatura? Há algum tempo atrás, existiam escravos aqui no Brasil, e esses escravos eram os negros. Os negros, eles vieram da África contra a vontade deles, em navios negreiros. Então, após assistir essa aula com a tia Irla, vocês vão lá na pastinha que ficou disponível lá na coordenação, vão pegar esta atividade, certo? De folha, e vão realizar ela. Tá? 13 de maio, libertação dos escravos. Tá bom? O textinho. É uma atividade complementar onde tem o texto e no verso tem o exercício. Então, aqui no texto que eu coloquei para vocês como atividade complementar, vem dizendo que há algum tempo, depois da chegada dos portugueses, as terras que hoje correspondem ao Brasil, muitos negros foram trazidos da África contra a sua vontade, nos porões de navios negreiros. Alguns não resistiam aos maus tratos e morriam antes mesmo de chegar ao Brasil. Então, no trajeto que eles faziam, eles não aguentavam e faleciam, morriam. E quando chegavam aqui no Brasil, eles eram vendidos nos mercados de escravos como mercadorias, como você compra uma cadeira, compra um sofá. Então, era tido como um objeto, certo? Então, era um tratamento desumano, literalmente, que eles não eram tratados como gente. Então, quando eles eram comprados, quando iam para as fazendas, eles ficavam na parte do plantio, certo? Eles plantavam, faziam as roças, as plantações de café, de cana-de-açúcar. Eles ficavam também responsáveis pelos afazeres domésticos, principalmente as mulheres, e nisso as mulheres eram chamadas de mucamas. Na mina de ouro, na parte de extração de ouro, e também outras atividades diversas, certo? Então, os negros, eles trabalhavam, mas eles não recebiam salário. Os negros, eles trabalhavam e não recebiam salário, e eles viviam na senzala. O que era uma senzala? A senzala era uma casa, um barracão grande, onde os negros, eles ficavam todos amontoados. Não tinha direito a uma cama, não tinha direito a dormir cada um no seu quarto, não, vivia todo mundo junto. Depois do dia inteiro de trabalho, era lá onde eles descansavam, certo? Então, os negros, eles não tinham direito de escolher outro meio de vida, era aquilo ali mesmo e pronto, certo? Então, os escravos e seus descendentes trabalhavam muito, mas não recebiam salário nem tinham direito de escolher outro meio de vida. Alguns brasileiros, revoltados com essa situação, certo? Tinham interesse na libertação desses escravos. Mas antes disso, alguns negros, eles fugiam, iam para os quilombos para tentar ter uma vida melhor. E muitas vezes no quilombo eles formavam comunidades e essas comunidades eles faziam com que ela ficasse parecida com onde eles viviam lá na África, certo? Mas muitos eram apanhados, castigados por conta disso, por conta de fugir. Aí, por isso que surgiu os abolicionistas. Eram alguns intelectuais, estudiosos, outros eram comerciantes. Aqui na aula que eu disponibilizei para vocês de folha está dizendo isso, certo? Alguns eram por puro interesse que eles queriam que os negros fossem libertos, para transformar os negros em consumidores, certo? Por isso, eles foram chamados de abolicionistas, essas pessoas que defendiam a liberdade dos negros. Muitas leis foram criadas, certo? Várias leis foram criadas a fim de libertar os escravos. Mas somente a lei que foi criada em 13 de maio de 1888 tornou livres os negros escravizados. Essa lei foi a Lei Áurea. A Lei Áurea ela aboliu a escravatura do Brasil. E quem assinou
foi a princesa Isabel. Mas ela assinou porque ela era muito boazinha? Não, ela assinou porque ela estava sob forte pressão sobre os movimentos abolicionistas, que reuniam brancos e negros livres, certo? E essa libertação dos negros, no ano seguinte, custou o Império. O Império, em 1889, virou república. Esse é um assunto que vocês vão ver mais adiante, certo? Então, a abolição da escravatura foi um ato assinado pela princesa Isabel, mas não por ela ser muito boazinha, certo? Mas sim porque ela estava sofrendo forte pressão e, aproveitando-se que o pai estava em viagem, ela assinou a lei que tornou todos os negros livres. Houveram leis anteriores que libertavam somente as crianças, que libertavam somente os velhos depois dos 60 anos, certo? Então, eram leis arbitrárias que faziam com que o negro, mesmo que por lei fosse livre, ele continuava cativo porque ele não tinha para onde ir. Mas depois da abolição da escravatura, nem tudo foram flores, porque eles ficaram livres, mas eles não tinham para onde ir, eles não tinham dinheiro, eles não tinham terras. Então, foi aí que começou a formação das favelas, certo? Também assunto para mais adiante, tá bom? Por hora, é isso que vocês precisam saber. Os negros deixaram muitas influências na nossa cultura e nos influenciam até hoje, certo? Uma das coisas que mais chama a atenção é na alimentação. A feijoada, o acarajé, vatapá, abará, várias comidas que foram feitas, foram inventadas pelos negros, aproveitando-se dos ingredientes que eles tinham à mão, certo? Na época da escravidão. A feijoada mesmo era feita com restos que os senhores de escravos não queriam, certo? Eles comiam muito feijão, então por isso que é a feijoada. Eles aproveitavam a orelha, o rabo do porco, o focinho, essas partes, as patas, né? Essas partes que os senhores não queriam comer. Então, era a parte que eles aproveitavam e colocavam na feijoada para dar gosto. Porque a alimentação dos negros não era variada. Eles só comiam o que os senhores queriam que ele comesse e poucas vezes. Também tem alguns ingredientes que a gente utiliza por influência dos negros. A banana, o coco, o azeite de dendê, algumas pimentas, certo? Entre outras coisas. Em nossa língua, na língua portuguesa, nós também temos influência dos negros. Nós percebemos no nosso cotidiano palavras como caçula, cafuné, macaco, miçanga, mulambo, moleque, cachimbo. Então, tem algumas palavras que tiveram origem nos negros. Não é interessante isso? Palavras que a gente usa no nosso cotidiano. A gente também percebe a presença afro-brasileira nos cultos, nas danças, na música, como no exemplo, nós temos o samba, nós temos a capoeira, o batuque, o catopé, o congo, o candomblé. Então, tudo isso é influência dos negros na nossa cultura brasileira. Então, eu espero que vocês tenham aprendido, né, a ter essa consciência da importância do negro na formação da cultura do nosso país. Tá bom? E eu tenho os lembretes importantes para vocês. Realizar a leitura do assunto, que está na atividade. No verso tem a atividade para você realizar, certo? Façam com bastante atenção. Assistir o vídeo que vai estar disponível, um link para vocês assistirem o vídeo para reforçar o conteúdo. Beijo, até a próxima!